Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos aqui no canal. Meu nome é Ildelize e você está no canal Arte Honey. Bem-vindo a mais um passo a passo, mais uma aula aqui no nosso cantinho da costura. Olha só que nós vamos fazer hoje essa peça, uma bolsa de mão em formato de triângulo, pessoal. Olha que bacana, que charmosa que fica. Ela é bem fácil de fazer, não tem complicação nenhuma. Cabe perfeitamente o celular e uma carteirinha. Muito bacana que fica e os acabamentos, ó, nota 1000. Espero muito que você goste. Separe os tecidos, separe o caderninho para anotar as medidas, porque são em medidas. E vem comigo costurar. Para o corpo dessa bolsinha de mão, eu vou usar tecido externo mais a manta. Aqui eu fiz algumas costuras para prender o tecido na manta. Então, eu vou usar 2 vezes tecido externo e 2 vezes manta, na medida de 22 centímetros por 22 centímetros, tanto um quadrado como o outro. 2 vezes forro, também na mesma medida, 22 por 22. Zíper e um cursor. O zíper, eu vou precisar dele em 20 centímetros, daí eu vou fazer esse acabamento aqui, que já tem no canal, e vou deixar ele em 18 centímetros. Finalizando a pontinha dele com esses 2 tecidinhos, na medida de 3,5 por 5, e vou fazer da seguinte forma: coloco o tecidinho com o lado direito para cima, o zíper sobre o tecidinho, coloco direito para baixo, passo uma costura aqui, vamos fazer que eu já passei a costura, ó. Passo uma costurinha aqui e desviro, rebatendo essa costura. Para a alcinha, eu vou precisar de um tecido na medida de 5 centímetros por 6, dobrando ao meio, levando as pontas para o centro, dobrando novamente e costurando nas 2 pontinhas. Depois, eu coloco a argolinha D. Depois que você colocar a argolinha D, você pode só prender aqui para ela não ficar assim, ó, tá? Só prende um pedacinho aqui na pontinha dela. E uma alcinha. Essa é de montana, mas você pode usar a de tecido também. Já tem eu ensinando aqui no canal essa alcinha em tecido. Então, esses são os materiais. Se alguma coisa a gente precisar, eu vou falando para vocês. Vamos pegar uma das partes do corpo, e eu já coloquei até um alfinete aqui, ó, na parte de cima do seu tecido. Eu tô fazendo assim porque é para mim, né? Vocês vão ver de cabeça para baixo, mas na realidade é assim, ó. Na parte de cima, nós vamos medir 1,5 centímetro e vamos marcar. Marcando, nós vamos colocar o zíper, ó, direito do zíper com o direito da nossa peça. Vamos fazer uma costura de segurança e depois a gente vem com o forro, colocando direito com direito sobre o zíper, e daí nós vamos finalizar com o pezinho de costurar zíper. Costurado, lembrando que vamos costurar pelo lado da manta, que assim o pezinho do zíper não vai puxando o tecido de forro. Vamos virar, vamos ao ferro e já vamos dar uma primeira sentadinha aqui nessa parte. Vamos pegar o outro lado do corpo da bolsinha. Também vamos fazer a mesma marcação que a gente fez lá no outro, ó, 1,5 centímetro. E vamos colocar sobre o zíper. Lembrando que essa marcação você tem que fazer sempre pro mesmo lado, ó, tá? Aqui está o lado que eu fiz de 1,5 centímetro, então, você vai ter que fazer pro mesmo ladinho, 1,5 centímetro. Coloca sobre, passa a costura de segurança, e depois você vai colocar
o outro lado do forro. Direito do forro com o direito do forro. Coloco. E daí, eu viro novamente para quê? Para que eu possa costurar pelo lado da manta com o pezinho de costurar zíper. Costurei, agora nós vamos abrir, ó. Não esquece de agora ir lá no ferro e assentar. Os dois ladinhos. Essa sobra do zíper aqui, a gente recorta. E vamos pespontar tanto de um lado como do outro. Pessoal, voltando só um pouquinho, não vamos esquecer, porque eu já havia esquecido, da alcinha. Então, aqui, ó, nosso zíper está subindo. Aí, você vai colocar aqui, ó, tá? E vai fazer uma costura de segurança somente na parte externa. Você vai tirar o forro e vai fazer uma costura de segurança somente entre o corpo e a alcinha. Vamos colocar um pouquinho mais pra cá, ó. E aí, você faz uma costura de segurança bem na beiradinha aqui, sem o forro. Oi, pessoal, vamos voltar só um minuto aqui também. Depois que a gente fixou a alcinha aqui com uma costura de segurança, nós vamos colocar o corpo, que tem a manta para um lado e a parte do forro para o outro. E vamos costurar as laterais, nessa ponta e nessa ponta aqui. Não esquecendo de sempre... Eu já fiz essas duas partes, mas eu tive um problema técnico aqui, então, infelizmente, foi apagado o que eu já tinha gravado, tá? Então, aqui, ó, vocês unem sempre a costurinha com costurinha desse lado e desse outro lado aqui também, para que ela fique bem certinha. Desse lado, eu fiz, ó, uma dobrinha, já para finalizar. Então, eu já fiz a dobrinha, já costurei dos dois lados, fixei a alcinha. A alcinha, como eu falei, sempre aqui, ó, o zíper tá subindo, põe a alcinha. E aqui tá aberto e aqui também tá aberto. O que que nós vamos fazer? Vamos fechar essa parte. Não na parte reta, mas a gente vai fazer assim, ó. E vamos unir aqui costura com costura. Vamos abrir essa pontinha para que não fique tanta camada para nossa máquina reclamar. Vamos colocar aqui um clips. Deixa eu colocar até um outro aqui. E mais um, ó. E daí, nós vamos lá na máquina e vamos costurar essa pontinha com o pezinho de costurar zíper. Por enquanto, a outra está aberta. Ó, pessoal, costuramos, agora aqui essa pontinha a gente tira, ó, pra não ficar grossa, de um lado e de outro. Tiramos os dois ladinhos, nós vamos desvirar a peça. Abre o zíper e vamos colocar para o lado direito, ó. Já arruma direitinho as pontinhas de um lado. A pontinha do outro. Ela fica bem bonitinha, empurra com uma agulhinha de tricô, né? Ou então de crochê, só cuidado pra não... Então, ela ficou assim, ó, dessa forma, né? Tá vendo que tá a alça, pra gente colocar a alcinha, e aqui o zíper. Levantando, ele tá baixo, então, levantando, ele fecha. Aqui, ó, a gente já havia feito a dobrinha. Então, agora é só fazer isso aqui, ó. Dobra e costura, colocando para o lado de dentro o forro. Ó, pessoal, só mais um detalhe. Presta atenção na hora de você fechar o forro, porque às vezes pode dar errado, tá? Então, você fecha de acordo com o que tá aqui, ó. Assim, que ele vai ficar aqui, ó. Porque você fechando, ó, colocando ele pra dentro, as pontinhas dele vai ficar aqui, uma na pontinha e a outra na outra pontinha. E daí, você fechando a bolsinha, ele fica direito. Então, presta atenção que muitas vezes a gente pode fazer errado. Em vez de fazer assim como tá,
assim, pode fazer dessa forma aqui, né? Daí ele vai entrar errado. Tá joia? Então, presta atenção. Fazer dessa forma, para que as pontinhas fiquem de acordo. Então, terminamos, pessoal. Ela ficou assim. Aqui no cursor eu coloquei um detalhe, ó. Coloquei montana, mas você pode colocar em fitinha também. Montana é um pedacinho de 10 centímetros, dobrei ao meio. Antes de dobrar ao meio, eu peguei a tesoura de picote, picotei de um lado, picotei do outro, dobrei e encaixei aqui e coloquei um rebite. Mas isso daqui é só uma ideia, vocês podem fazer de outra forma, ou mesmo não precisa colocar nada. Também dá para fazer um lacinho, que tem um lacinho bem legal aqui no canal. Vai lá dar uma olhadinha nesse vídeo, que fica muito bonito aqui, o lacinho. Olha aqui o acabamento, que legal que fica, ó, desse zíper, a finalização, ó, muito bacana. Aqui também, ó, ele dá um detalhe, um finalizador bem bonito que fica. E aqui, a alcinha, você põe a alcinha que você quiser, se você quiser pôr de tecido também, do mesmo tecido, fica legal. Eu coloquei a etiqueta aqui embaixo, ó, e ela fica bem grandona. Cabe perfeitamente o celular, ó. O meu rebite caiu aqui a pontinha, porque eu ainda não apertei. Eu aperto no martelo, como vocês sabem. Então, ó, ele cabe bem o celular, uma carteirinha, ó. Tanto assim, ó, cabe assim e também cabe assim, ó. Chega lá, você vira, ó. Fica dessa forma. Eu acho que ficou bem legal essa bolsinha de mão, ó. Até as menininhas iriam gostar bastante, ó. Se dá para aumentar o quadrado maior ainda ou menor, você que escolhe, mas ficou uma peça bem delicada, bem diferente. Espero muito que você tenha gostado. Um beijo e até o próximo vídeo, até a próxima semana. Tchau!